Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Estou bem também, né? Mais um sobrevivente a esse período de quarentena, né? E retornando também animado com a nossa disciplina de arte, História da Arte, né? Agora com uma nova roupagem, com um novo modelo também, né? Com novos recursos audiovisuais e bem interessantes para tornar mais prazeroso o estudo das artes, né? A gente tenta fazer o que pode para dar para vocês um estudo de qualidade, né? Seja qual for a disciplina, tá legal? Então, a gente retomando também o assunto do nosso livro didático, tá? Nós iremos agora falar sobre o assunto referente à página 284, né, do nosso livro. Abram seus livros, peguem seu livro na estante, um livro meio esquecido, meio empoeirado, mas agora nós iremos reativar os nossos estudos, nós iremos ter aí de novo contato com o mundo das artes visuais, das linguagens artísticas, né, e a gente viajar pelo mundo onde abre outros horizontes dentro do conhecimento, da razão e da inteligência da ciência artística, né? Então nós vamos falar sobre a arte moderna. Ela aconteceu no século XX, tá? Século XX. A gente pode ter assim uma dimensão, mas na verdade mais acentuado. Quando a gente fala século XX, a gente fala de 1901 para cá. Mas a arte moderna ela teve já a sua, o seu pré-modernismo, digamos assim, já no século XIX, 1801 em diante. Tá? Então, de 1801 até 1950, né, já no século, entrando ali no século XX, meados do século XX, né, é considerado tudo que é composição, tudo que é arte produzida nesse período, né, seja ela no teatro, na dança, na música, nas artes visuais, tudo é considerado arte moderna. De 1950, 60 para cá, é considerado arte contemporânea. Tá? É a arte que a gente vive no dia de hoje. E muita gente tem a dificuldade de entender isso, mas pelo menos cronologicamente, pelo menos dentro do sentido das produções artísticas, né, nós, os estudantes de arte, os professores, né, os pesquisadores, tem dá essa dimensão de 1801, do início do século XIX até meados do século XX, né, 200 anos aí de arte moderna, podemos dizer assim. Então, tudo que a gente vê novo, a gente atribui que é moderno, mas isso daí só se aplica só nos objetos, né? Nos objetos tecnológicos, nós temos nos aparelhos eletrônicos. Mas na arte não, na arte ela tem essa divisão, né? Se é produzido de 1960 para cá, é contemporâneo. Se é produzido de 1950 para trás, é moderno, tá? Então, já sabendo disso, vocês vão entender agora o significado do texto, que é o significado da arte moderna. Não implica o rompimento com os antigos estilos. Não quer dizer que se rompeu totalmente com os antigos estilos, tá? Ela fala assim, a arte moderna vê o realismo com a racionalização das coisas, né? E tal, e mantendo os padrões acadêmicos, o academicismo, o romantismo. Não, ele não rompeu totalmente, ou a gente vai falar assim, com esses princípios. A arte ela evolui simultaneamente em linhas paralelas à ciência, à política e à religião. Cara, a arte ela é independente, tá? Ela evolui do lado, né, da política, tá? Do lado. Como é que funciona isso? Por exemplo, a religião, ela no século XV, né, o catolicismo, ele dominou propriamente o pensamento das pessoas. Tá? Então houve revoluções como o Renascimento, que chamou-se Renascimento, mas foi um movimento artístico, político, né, econômico, foi de várias vertentes ali que se centralizou ali no século XV, século XVI. Né? Então, com esse renascimento dessas ideias, a arte estava ali no meio, porque a arte ela retrata a realidade existente de cada época, por intermédio das pinturas, por intermédio das esculturas, por intermédio dos artefatos artísticos, né? Já no caso dos gregos
são os seus vasos, né, suas pinturas, suas esculturas em mármore. No caso do romano, semelhantemente também, né, os seus afrescos, as suas pinturas. No caso dos egípcios, as suas ideogramas, seus hieroglifos ou hierógrafos pintados nas paredes das cavernas, perdão, na parede das pirâmides do Egito, né? No caso da pintura rupestre na parede, aí sim, nas paredes das cavernas, né? Então, cada período da arte ela vai retratar a realidade existente de cada época. Mas ela sofre também influência política, religiosa, influência também da ciência do momento, né? Então, assim, a arte é o olho que retrata a realidade daquele momento. Nós só sabemos que os gregos se comportavam de tal maneira porque nós temos arte. Nós sabíamos como os homens das cavernas se comportavam no passado porque temos arte. Né? Temos artefatos, temos utensílios que foram feitos pela engenhosidade, a inventividade de nós, os seres humanos, tá legal? Então, é interessante observar a grande variedade de movimentos, estilos que surgiram e desapareceram. São tantos movimentos que às vezes se torna difícil compreender a arte nesse século. Não é necessário conhecer a todos, pois é interessante apenas para especialistas. Devido à facilidade de inventar rótulos, os estilos e movimentos nascem plenos de energia, crescem e, ao passar do tempo, vão se alienando do público e dos artistas. O vigor e a força para continuar o movimento têm influência de fatores externos na sua concepção. É sempre uma ação, um processo, um efeito de revivificação para renascer com o mito da Fênix que ressurge das cinzas. Então, a gente vai ver aí que a arte moderna vai gerar vários movimentos, foi gerado vários movimentos, os ismos foram movimentos surgidos, né, no período da arte moderna, como o impressionismo, surrealismo, dadaísmo, cubismo, né, suprematismo, concretismo. Esse movimento que acabam com ismo foram movimentos artísticos, né, o cubismo, falando propriamente, né, dizendo, cada um nasceu, surgiu, né, no período, você tem que entender que no período histórico, no período que tinha uma necessidade política, tinha uma necessidade sociológica, tinha uma necessidade religiosa, a questão da ciência também influencia, tecnológica, né? Então a gente vê os recursos, né? Tudo isso influencia o olhar do artista que vai reproduzir a realidade. Né? Isso é intermédio das artes, por intermédio da fotografia, por intermédio de vários outros elementos, né, que a gente vê. Aqui eu abri para vocês aqui uma página na internet. Quando a gente bota aqui, digita no Google, né, arte moderna, vai aparecer de fato alguns elementos aqui que eu quero mostrar para vocês sobre a arte moderna. Né? A gente vai ver aqui, ó, Van Gogh, vai ver Monet, vai ver Tarsila, né? A gente vai vendo aqui a Tarsila do Amaral, bastante Tarsila. A gente vai ver alguns Portinares, a gente vai ver Picasso, a gente vai ver, nós vamos ver aqui, né, algum movimento concretista, né, do período que a gente vai ver, que é o período da arte moderna, algumas colagens, algumas pinturas, né? Aqui uma variedade, uma gama de elementos que a gente vai atribuir à arte moderna. Aí nós paramos aqui também, a gente vê que no Brasil o palco, né? O palco onde foi o ápice, né? Vou botar aqui do ladinho aqui também, foi essa aqui, que nós vamos ver mais à frente, né? Que é a Semana da Arte Moderna no Brasil, né? E a gente vai depois dar uma discorrida sobre isso. E, como aqui o texto está dizendo, a gente não precisa saber de todos os movimentos. Nós precisamos saber os movimentos que realmente foram contundentes e influenciaram. Claro que foram dezenas deles, mas teve dezenas também que surgiram e desapareceram. Né? Desapareceram porque talvez não tivesse uma relevância histórica para toda uma massa que contemplava a arte, né? Lembrando que a arte, há uns tempos atrás, era somente para o grande público, para pessoas que eram eruditas, para pessoas que tinham determinada poder aquisitivo,
né, como a leitura também, mas hoje, graças a Deus, todos nós temos o acesso, né, à arte, nós temos acesso à cultura, temos acesso a todos esses elementos que até as classes mais abastadas também têm, porque temos acesso à internet, né, e na internet também nós temos a possibilidade de popularizar e o conhecimento das artes, tá legal? Tenham dentro de si, né, o conhecimento artístico do ponto de vista, né, do entendimento de cada período. Por exemplo, no século XIX foi o realismo, no século XX nós temos a arte moderna, no século XXI a arte contemporânea. Né? Então, essa linha cronológica é importante que vocês tenham uma base, somente saber o que período aconteceu, o que é determinado, o que é determinante para a sociedade. Lembrando que a cada período a arte ela tem uma função de retratar a realidade existente naquela época. Quando a gente vê uma pintura do faraó, né, com a lei da frontalidade, ele de lado, ali é uma representatividade no fundo muito grande. E para quem não conhece, é somente uma pintura com cara de lado mal feita, sem a tridimensionalidade. Mas para aquele período de 3, 4 mil anos atrás, aquilo ali era o ápice daquilo que era o conhecimento para tecnologia e ciência da época. Então nós não podemos taxar o conhecimento da antiguidade como um conhecimento obsoleto, nem também como um conhecimento primitivo ou um conhecimento irrelevante. Não, devemos ter o respeito de compreender que a arte ela retrata a realidade de cada período de sua existência, como nós vemos as pinturas rupestres, né, que hoje para a gente é algo que qualquer criança faz, né, para eles era o descobrimento de uma nova linguagem, o desenvolvimento onde resultou daquilo a forma que o homem se comunica hoje por intermédio de sinais gráficos, que são as letras, por intermédio de impulsos elétricos, né, o magnetismo, que é a comunicação por telefone, a comunicação via satélite, né, a comunicação digital, fibra ótica. Isso tudo começou no período lá atrás, onde primitivamente o homem, com a sua inventividade, foi evoluindo a sua forma de pensar. Mas por quê? A arte vai evoluindo paralelamente com a forma de pensar do homem, né? E ela também não depende de A ou de B, ela depende da inventividade do homem. Se esse homem for um homem, digamos assim, um homem alienado, né? Um homem extremamente influenciado por um determinado segmento político ou religioso, essa arte que ele produz vai ter a influência desse segmento. Mas se ele for um cara mente aberta, que não sofre influência, mas de qualquer forma, o objeto artístico sofre pequena influência. Influência do pensamento, da cultura, né, da existencialidade, da realidade que o artista está vivendo, tá legal? Então, é importante que vocês tenham nessa questão, né, muito forte. Então, outro aspecto que eu quero que vocês entendam, né, que a Primeira Guerra Mundial ela teve um grande efeito econômico no período, né, de 1945, né, a gente vamos falar sobre isso rapidamente, né, porque a arte moderna ela pode ser estudada por meio dos movimentos que se acentuam a emoção do artista em relação ao mundo, ou daqueles que questionam a sua estrutura formal, ou dos movimentos que exploram o autoconhecimento do artista por meio do gesto e da espontaneidade. A liberdade de criação define o sentido do tempo, enfrentando os desafios do mundo com o desenvolvimento dos sentidos. Então, o ser humano ele vai desenvolver-se, né? Ele vai desenvolver o sentido de maneira maravilhosa, de maneira que ele possa, dentro do seu conhecimento prévio do mundo, na verdade, ele dá a sua opinião acerca do que ele conhece, e a gente vê que, que a influência dele é importante demais, tá? Então, eu não gostaria de... vou tentar me ater aqui a algumas imagens para vocês em relação à guerra, o período da guerra, para vocês terem uma noção do que aconteceu, dos acontecimentos, né, que sucederam-se naquele período, tá legal? Por que eu estou falando isso? O nosso material
vai dizer aqui sobre a influência, né, desse realismo político, né? O artista norte-americano da década de 30 vive um momento de introspecção devido à recessão econômica. Então, em 30, os Estados Unidos passou por uma grande crise econômica. Isso influenciou na criação artística norte-americana. Eles não produziram muita coisa naquele período. Então, a Segunda Guerra Mundial transformou a cidade de Nova York no centro artístico do mundo ocidental, mas a arte moderna coexistia no Medio Oriente e na América do Sul. Em todo o mundo, os americanos apropriaram com facilidade da cultura e da arte europeia. O surrealismo, como movimento europeu, superou o dadaísmo e se fez em dissidências. Como consequência da vanguarda artística europeia exilada, faz surgir em Nova York o expressionismo abstrato. Quer dizer o quê? A galera sofria a guerra, né? Essa guerra na Europa, essa guerra onde, né, que um período de guerra existem uma dificuldade muito grande, né? Há recessões, principalmente também há muitas mortes, né? E as pessoas elas procuravam também abrigo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, por ser um país, né, determinadamente naquele período seguro, né, estava defendendo ali o mundo, né, dos ataques alemães e dos seus aliados. Então, acabou que os Estados Unidos, e Nova York principalmente, começou a concentrar ali, né, a grande massa de artistas que fugiam dessa recessão, né? E aí, por isso que é importante a gente ressaltar também que a criação norte-americana, enquanto em 1930 os Estados Unidos passaram por uma recessão muito grande, já em 1940, com a 1945, já se recuperando já com essa guerra, e os Estados Unidos, ao tornar-se, né, aliado do bloco dos que iriam lutar contra a tirania, né, dos alemães, então tornou assim, mostrando para os outros países da Europa que tinham determinada segurança. Esses artistas migravam para os Estados Unidos fugindo da guerra, e aí eles faziam suas produções, suas obras, né, a grande maioria também, né, os franceses, os espanhóis, os italianos, enfim, todos aqueles que tinham conhecimento de técnicas, né? Então a arte moderna ela foi marcada por isso, tá? Pelo surgimento ali da questão da necessidade de novas técnicas, né? Rompendo não totalmente, né, com os antigos estilos, mas inserindo novos materiais dentro do suporte que eles utilizavam, né? A gente tem que ver também que tinha determinada liberdade de criação, enquanto que no realismo não possuía, devido à racionalização, devido à questão da científica, né? O cientificismo que ditava as regras. Então a arte moderna ela começou aí ter novas tendências, não rompendo totalmente com os padrões academicistas, tá? Tanto é que você vai ver aí uma arte moderna de 1922, aonde que não aceita determinados artistas a fazer exposição devido também ao cunho abstrato de suas obras, por não terem padrões, né? A Tarsila do Amaral foi uma dessas também, né? Que ficou impossibilitada de fazer a exposição, tá? Então e outros, né? Que a Anita Malfatti ela tinha ali o seu estilo próprio, mas algumas obras não puderam ser expostas, né? O Oswald de Andrade, que foi um dos maiores idealizadores, né? O Cândido Portinari, tá? Então, assim, os estilos tinham que corroborar, tinham que ser parecido com aquilo que era ditado pela Academia Europeia, tá legal? Então, a gente vai ficando por aqui, falando um pouquinho da arte moderna, tá? A gente vê que a arte moderna desenvolveu-se assim os movimentos artísticos, a diversidade dele, como impressionismo, surrealismo, dadaísmo, concretismo, abstracionismo, todos os ismos, né? É importante a gente ver nisso. Os Estados Unidos teve grande influência também na década de 30, tá? Na década da Segunda Guerra Mundial, devido à migração dos artistas para Nova York, onde virou um polo artístico mundial, né? Em 1950 teve a Revolução Contracultural, nós vamos ver isso mais à frente, aí já passando já da arte moderna para a arte contemporânea,
tá? E assim eu espero que vocês façam também a leitura também da página 284, tá? Que é o que a gente está vendo do livro hoje, e a página 285, tá? Onde nós iremos 285 e 286, tá legal? Que aí a gente vai ver sobre a escola de design de Bauhaus, né? A gente vai ver uma escola alemã se destacando aí nesse período também. Vamos ver a quem foram os artistas brasileiros que sofreram influência dessa escola. Outros artistas também mundiais também sofreram a influência dessa escola também. Tá legal? E aí a gente dá continuidade à nossa disciplina, devagarzinho, voltando e retornando às nossas aulas, tá? Um grande abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima.